Audiolivro As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Capítulo 3. A Boa Reprimenda, Graça Triunfante e Uma das Mentiras de Tom Sawyer. Bem, levei uma boa reprimenda de manhã, da velha senhorita Watson, por conta das roupas. Mas a viúva, ela não me deu bronca, só limpou a graxa e o barro e pareceu tão triste que pensei em me comportar por algum tempo, se eu conseguisse. Então a senhorita Watson me levou ao gabinete e rezou. Mas isso não resultou em nada. Ela me mandou rezar todos os dias, pois assim eu obteria qualquer coisa que eu pedisse na oração. Mas não era verdade. Tentei. Uma vez consegui uma linha de pesca, mas sem anzóis. De nada me adiantava a linha sem anzóis. Tentei obter os anzóis 3 ou 4 vezes, mas não sei por que não consegui fazer a prece funcionar. Um dia, pouco depois, pedi à senhorita Watson que tentasse para mim, mas ela me chamou de tolo. Nunca me disse por quê, e eu de jeito nenhum consegui entender. Uma vez, embrenhei-me na floresta e me sentei para pensar a fundo nisso. Perguntei a mim mesmo, se uma pessoa pode obter tudo pela reza, por que o diácono Wynne não recuperou o dinheiro que perdeu com os porcos? Por que a viúva não consegue recuperar a caixa de rapé de prata que foi roubada? Por que a senhorita Watson não engorda? Não. Digo então a mim mesmo, nada disso tem algum sentido. Fui procurar a viúva para conversar a respeito, e ela explicou que as coisas que uma pessoa obtém por meio de rezas são dádivas espirituais. Isso se revelou demais para mim, e além de minha compreensão. Mas ela continuou a explicar e que quis dizer. Devo ajudar outras pessoas, fazer tudo o que puder por elas e cuidar o tempo todo dos demais, e nunca pensar em mim mesmo. Pelo que entendi, esses incluía a senhorita Watson. Tornei a sair e embrenhar-me na mata, e revirei a explicação na mente por um longo tempo, mas não vi vantagem alguma em tudo isso, a não ser para as outras pessoas. Então eu acabei por concluir que não deveria mais me preocupar com a questão, apenas tirá-la da cabeça. Às vezes a viúva me levava para um canto e conversava sobre a providência de um jeito que me trazia água na boca. Mas aí no dia seguinte a senhorita Watson assumiu o comando e derrubava mais uma vez tudo por água abaixo. Decidi que eu via a existência de 2 providências, e um pobre coitado como eu me candidatava a um considerável espetáculo na providência da viúva. Mas se a senhorita Watson pegava no meu pé, este já era um caso perdido, sem mais ajuda possível. Pensei em tudo com o máximo de esforço e supus que fosse fazer parte da providência da viúva, se o Deus lá me quisesse. Embora eu não conseguisse entender no que ele seria melhor para mim do que tinha sido antes, ao ver que eu era tão ignorante, de certo modo, inferior e intratável. Quanto ao papai, não o tinham visto fazia mais de um ano, o que era um alívio para mim. Eu não queria vê-lo nunca mais. Sempre me espancava para valer quando estava sóbrio e conseguia pôr as mãos em mim. Embora eu me embrenhasse na mata na maioria das vezes que ele se encontrava nas redondezas. Bem, mais ou menos nessa época, encontraram-no afogado no rio, quase 18 quilômetros a montante da cidade. Assim diziam as pessoas. Em todo caso, acreditaram que fosse meu pai, pois o afogado tinha o mesmo tamanho que ele. Usava farrapos e tinha cabelos compridos incomuns. Descrição que correspondia bem à de papai. Porém, não conseguiram identificar nada no rosto, pois ficara tanto tempo na água que nem sequer parecia mais um rosto. Disseram que boiava de costas na água. Retiraram-no e enterraram-no às margens. Mas não me senti aliviado por muito tempo, porque me ocorreu de repente uma coisa. Eu sabia muito bem que um homem afogado não boia de costas, mas de bruços. Por isso soube então que aquele não era papai, mas uma mulher vestida com roupas de homem. Aí me senti aflito de novo, pois comecei a pensar que dali a pouco o homem mais uma vez daria as caras, por mais que eu torcesse para ele nunca mais aparecer. Brincamos de ladrão de vez em quando durante um mês, até que me demiti. Todos os meninos fizeram o mesmo. Na verdade, não tínhamos matado ninguém nem roubado quaisquer pessoas, mas apenas fazíamos de conta que éramos assaltantes. Saltávamos de repente do mato e nos precipitávamos atrás de alguns meninos que tocavam porcos adiante e das mulheres em carroças, que transportavam os produtos de suas hortas à feira,
mas nunca pegamos nenhum deles. Tom Sawyer chamava os porcos de lingotes de ouro ou de prata, e chamava os nabos e legumes de joias preciosas. Depois íamos para a gruta e conferenciávamos com os índios sobre nossos feitos e as várias pessoas que havíamos matado e marcado. Mas eu não via nenhuma vantagem nesse faz de conta. Uma vez, Tom mandou um menino correr em volta da cidade com um pau em brasas, que ele chamava de palavra de ordem, a qual correspondia ao sinal para o bando se reunir. Depois disse que recebera informações secretas de seus espiões de que no dia seguinte uma caravana completa de mercadores espanhóis e ricos árabes ia acampar no buraco da gruta com 200 elefantes e 600 camelos, e mais de 1000 mulas azêmelas, todos carregados com diamantes e que tinham uma única guarda de 400 soldados. Por isso, íamos lhe preparar uma emboscada, segundo suas palavras, matar toda a guarda e surrupiar as coisas valiosas. Disse que precisávamos polir as espadas e as armas e preparar-nos. Tom nunca chegou a perseguir nenhuma carroça de nabo, e, no entanto, ele precisava das espadas e armas todas escovadas para a emboscada. Embora, como não passassem de sarrafos e cabos de vassoura, pudéssemos limpá-las até morrer de chateação, que ainda assim não valeriam nem um punhado de cinzas mais do que valiam antes. Eu não acreditava que pudéssemos derrotar tantos espanhóis e árabes, porém queria ver os camelos e os elefantes, de modo que no dia seguinte, que era sábado, compareci preparado ao local da emboscada. E quando recebemos a palavra de ordem, saímos correndo da floresta e nos precipitamos colina abaixo, mas não nos deparamos com espanhóis nem árabes, nem camelos nem elefantes. Tudo se limitava a um piquenique da escola dominical, e ainda de crianças da primeira série. Desmanchamos o piquenique e perseguimos as crianças pelo vale acima, mas não pegamos nada além de umas rosquinhas e geleia, embora Ben Rogers tenha surrupiado uma boneca de trapo e Joey Harper um livro de hinos e um panfleto. Então o professor veio para cima da gente e nos fez largar tudo ali e dar o fora. Não vi diamante algum e reclamei com Tom Sawyer. Ele respondeu mesmo assim que havia montões deles ali, e afirmou que ali também havia árabes, elefantes e joias. Perguntei, por que não os vemos então? Ele me disse que se não fosse tão ignorante, mas tivesse lido um livro chamado Dom Quixote, eu saberia sem perguntar. Explicou que se fazia tudo aquilo por encantamento. Havia ali centenas de soldados, elefantes e tesouros, e assim por diante. Mas tínhamos inimigos que ele chamava de magos e que haviam transformado tudo numa escola dominical para crianças, só de malvadeza. Respondi que tudo bem, então o negócio que temos a fazer é atacar os magos. Tom Sawyer me chamou de idiota. Ora, ele disse, um mago poderia chamar muitos gênios e eles fariam picadinhos de você num piscar de olhos. Antes mesmo que você pudesse dizer Jack Robinson. São mais altos que uma árvore e maiores que uma igreja. Bem, eu disse, suponha que a gente consiga encontrar uma porção de gênios para nos ajudar. Não podemos então derrotar o outro grupo? Como você vai encontrá-los? Não sei. Como eles os encontram? Ora, esfrega uma antiga lâmpada de estanho ou um anel de prata e aí chegam os gênios, acompanhados de trovões e raios, envoltos em aspirais de fumaça, depois de rasgarem o ar em volta. Então posso a fazer tudo o que eles mandam. Para eles é facílimo arrancar dos alicerces uma torre de fabricação de projéteis de armas de fogo, golpear com ela a cabeça de um superintendente de escola dominical ou de qualquer outro homem. Quem os faz rasgarem o ar e chegarem assim? Ora, qualquer um que esfregue a lâmpada ou o anel. Eles pertencem a qualquer um que esfregue a lâmpada ou o anel e tem de fazer tudo o que o dono mandar. Se esse lhes exigir que construam com diamantes um palácio de quase 65 quilômetros de comprimento e o encham de chicletes ou do que quiser, e se mandar buscar a filha de um imperador da China para se casar com você, são obrigados a fazer. E também são obrigados a fazer antes de o sol surgir na manhã seguinte. E mais, tem de fazer o palácio valsar e transportá-lo assim por todo o país sempre que você quiser, entendeu? Bem, eu disse, acho que eles não passam de um bando de idiotas pelo fato de não ficarem com o palácio para si mesmos e de fazerem tantas besteiras como essas. E tem mais, se eu fosse um deles, preferia antes visitar um homem no Cafundó onde Judas perdeu as botas, a largar minha ocupação para ser obrigado a fazer o que mandasse um sujeito só porque esfregou uma lâmpada velha de estanho. Escute só o que você fala, Huckle Finn. Ora, você precisaria aparecer quando ele a esfregasse, quisesse ou não. Como? E eu ficaria mais alto que uma árvore, maior que uma igreja?
Tudo bem então, eu iria, mas aposto que faria esse homem subir na mais alta árvore que existisse no país. Absurdo total. De nada adianta conversar com você, Racufino. De qualquer modo, você parece não saber de nada mesmo. Um perfeito cabeça dura. Pensei em tudo isso por 2 ou 3 dias e depois decidi que ia ver se tinha alguma verdade ou não na história. Peguei uma lâmpada velha de estanho e um anel de ferro e me encaminhei para a mata. E comecei a esfregá-la até suar como um índio, cogitando mandar construir um palácio e vendê-lo. Mas de nada adiantou, não apareceu nenhum dos gênios. Então cheguei à conclusão de que tudo aquilo era apenas mais uma das mentiras de Tom Sawyer. Supus que ele acreditasse nos árabes e nos elefantes. Mas quanto a mim, eu penso diferente. Tinha todas as características da escola dominical. Continua.